Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gustavo da Domo Engenharia, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube e hoje a gente vai falar de potencial construtivo. Você já ouviu falar? Olha, não pense em construir antes de analisar o potencial construtivo do seu lote. Vem comigo. Potencial construtivo nada mais é do que a capacidade máxima que se pode construir em um lote. Isso levando em consideração, claro, todas as legislações ali municipais e também o zoneamento aonde o seu terreno ele está situado. E por que a verificação do potencial construtivo é tão importante? Bom, primeiro para a gente ter o máximo de aproveitamento possível do nosso lote e também para a gente não exceder o permitido, né? Não construir mais do que pode. Outra questão importante para a gente fazer essa verificação de potencial construtivo é para poder viabilizar financeiramente empreendimentos imobiliários. Então, construção de edifícios, por exemplo, exigem uma análise muito detalhada de potencial construtivo para saber se o número de unidades, o número de apartamentos que um investidor pretende construir vai compensar em retorno financeiro de venda. Então essa análise do potencial é muito importante também para a viabilidade financeira de empreendimentos imobiliários. Bom, e como que a gente vai fazer essa verificação do potencial construtivo? A gente vai precisar basicamente de dois coeficientes, dois índices, né? Que é a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento. Outro fator que também vai influenciar o nosso potencial construtivo é a altura máxima da edificação. Então, o município ele vai definir esses parâmetros, o que é a quantidade de ocupação que a gente pode ter, qual o coeficiente máximo de aproveitamento do lote e também a altura máxima, né? E é com base nessa análise que a gente vai saber quanto que a gente pode construir num determinado lote. E vamos lá, o que é taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento? Eu separei essa imagem aqui que ela explica certinho esses dois coeficientes. Bom, taxa de ocupação é a porcentagem da área do terreno que pode ser ocupada pela projeção horizontal da construção. Então, essa imagem aqui, ó, ela exemplifica muito bem o que é a taxa de ocupação. A gente tem o lote, né? E dentro do lote a gente tem implantado aqui uma edificação, representada por esse cubinho aqui, né? Olhando de cima, né? Olhando numa projeção horizontal, a gente vê que essa área aqui ela ocupa uma porcentagem do terreno. Essa área aqui, esse quadrado ocupa, é a tal da taxa de ocupação. E o coeficiente de aproveitamento, ele é a relação entre a área construída e a área do terreno. Então, é um índice que a prefeitura vai fornecer que, basicamente, a gente vai multiplicar pela área do terreno e vai saber o máximo que a gente pode construir. Só que a taxa de ocupação, ela limita, no plano horizontal, a gente aumentar a edificação. Então eu coloquei aqui do lado de coeficiente de aproveitamento essa palavra empilhamento, que nada mais é do que a gente sobrepor os pavimentos, né, até dar a área máxima permitida. Então vamos lá, ó, por exemplo aqui, ó, dois pavimentos com a mesma área, né, ou com a mesma projeção horizontal, eles não alteram, ó, a taxa de ocupação, né, ela fica do mesmo jeito. Agora, dois pavimentos onde um pavimento ele ocupa, né, uma área maior da projeção, altera a taxa de ocupação, independente se esse de baixo tem a mesma área do de cima, tá? Que dá diferença na taxa de ocupação é justamente a projeção horizontal dos pavimentos. Agora vamos para um exemplo prático que eu peguei aqui da cidade de Maringá, onde eu atuo, e vamos analisar o potencial construtivo de um lote padrão aqui no município e quanto que a gente consegue construir nele. Bom, eu separei aqui, ó, um lote de 16 por 25, tá? O lote padrão tem 400 metros quadrados, tá? E essa ficha técnica aqui, aí eu consigo extrair do site da prefeitura. E ele fornece para mim aqui, ó, todas as informações que eu preciso para fazer essa análise de potencial construtivo. Então, ó, para uma zona residencial 2, tá? Eu consigo construir térreo mais um, então só posso fazer dois pavimentos, tá? O meu coeficiente de aproveitamento é 1,4 e a minha taxa de ocupação no térreo e no segundo pavimento é de 70%. Calma aí que eu vou traduzir tudo isso para vocês. Além disso, ele me fala aqui que o recuo frontal é 3 metros e o recuo lateral, se eu não tiver abertura, é dispensado e se eu tiver abertura, eu tenho que recuar 1,5 metro. Vamos aplicar isso aqui na prática.
O lote que eu separei, então, 400 metros quadrados, né? Altura máxima térreo mais 1, taxa de ocupação 70%, ou seja, dos 400 metros que eu tenho, eu só posso ocupar 70%, logo 280 metros quadrados na projeção horizontal. E o coeficiente de aproveitamento, que é o máximo que eu posso construir, é 1,4, multiplicado pela área do terreno, então eu posso construir 560. Digamos que eu tenho um projeto onde o cliente precisa construir uma edificação de 350 metros quadrados. Eu consigo fazer essa edificação implantada somente no térreo? Bom, eu não consigo fazer essa edificação no térreo. Por quê? Porque a minha taxa de ocupação é 70%. Eu só posso fazer 280. Mas se eu fizer uma área térrea de 350, eu vou ocupar muito mais que 70% da área do meu lote. Então eu sou obrigado a fazer um segundo pavimento. Eu preciso ter no máximo 280 no térreo, né? E de construção total eu posso ter 560. Isso aqui não vai ser um problema, mas os 280 me impedem que a construção seja térrea. Uma construção assobradada, ela tem mais custos com fundação, mais custos com estrutura. Isso impacta diretamente, né, no valor da obra. Então, você vê como é importante a gente fazer essa análise de potencial construtivo. Aqui eu já sei que a edificação vai ter que ter 2 pavimentos, sem desenhar nenhuma linha, sem saber nada de como vai ficar o projeto, e concluir e passar para o meu cliente com muito mais segurança uma posição de o que pode ser construído nesse lote ou não. Então vocês conseguiram ver o quanto é importante a gente fazer essa análise de potencial construtivo? Só através dos coeficientes eu já consegui determinar diversos fatores e consigo, né, ter muito mais segurança na hora de definir qual vai ser o meu caminho, né, na hora de iniciar o desenvolvimento desse projeto. Além disso, eu separei aqui também, pessoal, quais são os fatores que podem interferir na determinação do potencial construtivo. Então, ó, a área permeável, né, o município vai definir aí. Aqui em Maringá, geralmente, a gente tem para lotes residenciais 10% de área permeável. Ela tem que ficar, claro, em contato direto com o solo, né, em uma área não edificada. Então, eu preciso desse espaço para ter na minha edificação. É legislação da prefeitura, não tem para onde correr. Então é importante que você determine também um espaço exclusivo para ter essa área permeável. E outra coisa que também pode influenciar são as vagas de garagem, né? Então, para edifícios, por exemplo, né, de vários apartamentos, a gente precisa aí, por exemplo, dependendo da legislação, de uma vaga por unidade. Essas vagas, elas ocupam espaço, né? E dependendo da quantidade de apartamentos, eu tenho que ter também determinada quantidade de vagas. Isso pode limitar a quantidade de apartamentos. Então é muito importante também você analisar a questão das vagas de garagem na hora de definir o seu potencial construtivo. Então é isso, pessoal. Hoje o tema do vídeo foi esse, potencial construtivo. Se você gostou, deixa o seu like. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder para você. E a gente se vê no próximo vídeo.